Seja bem-vindo, está ativada já. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Então, eu me chamo Maida Aletea, sou professora, atuo no ensino superior e na educação básica já há bastante tempo, na educação básica já há mais de 20 anos, no superior faz pouco tempo, mas a minha vida atual é trabalhar com atividades de formação nas diversas áreas do conhecimento e eu estou, há algum tempo, coordenadora da Pastoral Universitária da Arquidiocese de Belém. Então, minha vida toda é dedicada à igreja, ao estudo e à minha vida comum, a convivência familiar. Então, com muita alegria eu agradeço a confiança que o Marco tem com que eu possa estar aqui, ele que ajudou a organizar esse artigo. Sim, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. E para mim é uma alegria, mais ainda, poder falar com lideranças paroquiais ou comunitárias da infância e adolescência missionária aqui da região do Norte 2, do Regional Norte 2. Então, é com muita alegria que eu estou aqui. Espero colaborar com vocês. Essa mesma formação já houve em um momento anterior, lá na CNBB, e agora nós estamos aqui para falar com vocês sobre o desenvolvimento das crianças e adolescentes, tá bom? Para iniciar nossa conversa, a gente precisa entender que nós estamos em desenvolvimento desde o momento que nós vivemos. E esse desenvolvimento é constante, Até na hora da morte existe um crescimento, por exemplo, nas unhas, Existe um crescimento nos cabelos. Vamos dizer, é o resto de vida que subjaz. Então, é a vida em abundância, Então, que a gente possa entender que o crescimento, ele é contínuo. Em todo momento estamos nos desenvolvendo, em todo momento nós estamos aprendendo, em todo momento nós somos seres dinâmicos. E esse momento que nós estamos tendo aqui é para falar disso, para falar da importância, para falar da importância do desenvolvimento das crianças e adolescentes, mas também para retratar um pouco daquilo que nós já vivemos. Para nós olharmos para dentro de nós e falarmos, bem, eu passei por isso e agora eu estou disponível para cuidar, ajudar, animar, encaminhar crianças e adolescentes que fazem parte desse processo. Então, eu vejo que é uma responsabilidade imensa estar aqui com vocês, porque eu vou falar de algo que muitos daqui já trabalham, já sabem, Então, eu convido vocês a reforçar com essa minha fala de hoje, o conhecimento que vocês já têm na prática, tá bom? Então, nós vamos conversar sobre, como foi falado, o desenvolvimento das crianças e... Só deixa eu sair aqui que não é esse... Só um momento, rapidinho. Ok. Então, qual é o objetivo desse encontro, Conhecer e valorizar o desenvolvimento humano desde a geração, bem como compreender o olhar voltado às crianças e adolescentes na Sagrada Escritura. Esse é o objetivo do subsídio, Desse número 8 que o Marcos falou. Então, vou falar mais especificamente do desenvolvimento de crianças e adolescentes. Como trabalhar com essas crianças, como fazer que o trabalho missionário possa ser experimentado de maneira efetiva dentro das nossas paróquias, dentro das nossas comunidades, ou das nossas escolas, que sejam, Porque tem pessoas aqui que são professores.
Então, o objetivo maior é fazer com que você que está aí do outro lado compreenda a criança e o adolescente na sua integralidade, desde 0 anos até 14 anos. Tá bom? Até 14 anos, 12, 13, 14, 15 anos, tá bom? Então, vamos lá. É também importante entender que tem como objetivo o crescimento da vida em Deus de cada criança e adolescente. Então, esse crescimento da vida que é em Deus, ele está intimamente entrelaçado com o desenvolvimento físico, intelectual, social e com a personalidade. Então, se nós entendermos que a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela está intimamente ligada com todos os aspectos da nossa vida, a nossa inteligência, o nosso sentimento, os nossos sentidos, tudo na vida passa pelos sentidos, né? Então, como tratar, como entender, né, que Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos chama à vida, nos dá a vida, e ele não dá uma vida de maneira isolada, qualquer. Ele age em nossa vida em todos os aspectos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, esse crescimento, ele é influenciado pelo meio. A criança, ela é influenciada por tudo o que existe ao redor, por todas as coisas que existem ao redor. Mas, assim, eu pergunto a vocês, uma criança que nasce na periferia, ela é fadada a ser marginal? Ou uma criança que nasce em berço, numa família rica, ela tem condições de ser melhor que a outra? A resposta é não. O meio, ele influencia, né? O meio em que a gente vive é o meio que nós interagimos. A criança e o adolescente precisam dessa interação. Não é fator determinante da personalidade da criança. Nós, seres humanos, crianças e adolescentes, interagimos com o meio. Tem um pesquisador, um teórico, perdoe-me, chamado Vygotsky, que ele fala que a educação, tudo aquilo que nós somos, é fruto da nossa interação com o meio que nós temos. Mas nós, seres humanos, temos uma personalidade, temos algo que é inerente a nós mesmos, né? No caso, a nossa personalidade. Nós nascemos com um modo de ser pessoa. Esse modo de ser pessoa que pode ser influenciado de maneira positiva ou negativa. Mas o meio, ele não é determinante da personalidade. Ele pode influenciar na vida do ser humano, mas não é ele que determina a ação humana. Se é que eu fui clara com vocês. Então, os assessores da IAM precisam acolher e entender essas características previstas em cada faixa etária, do desenvolvimento das crianças e adolescentes. Por que isso? Na medida em que eu, como profissional, como professora, na medida em que nós trabalhamos com a diferença do outro, nós precisamos saber como essa pessoa se estrutura, quais são as formas de pensamento, de entendimento, de interação, de verdade, de comunicabilidade que o outro tem e como isso se dá em cada faixa etária. De 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, de 6 a 10 anos, de 10 a 12 anos, 13 anos. Então, como é que nós podemos trabalhar, né, esse processo formativo, né, do conhecimento de Jesus Cristo a partir dessa faixa etária, desses períodos do desenvolvimento? Vale lembrar que esse material, esse desenvolvimento da criança e do adolescente é pautado também na teoria de Piaget, de Jean Piaget. Foi Jean Piaget que estabeleceu etapas de desenvolvimento da criança. E ele relacionava essas etapas a cada período estipulado
de representações. Por exemplo, a criança, quando pequena, o seio da mãe é objeto de prazer, de conhecimento do mundo, né, de experiência do gosto. Então, cada fase do desenvolvimento, segundo Piaget, tem características próprias. E baseado nessas fases do desenvolvimento, sensório-motor, entre outros, é que nós vamos ver essas características no material apresentado pela infância e adolescência missionária, tá bom? Mas, pedagogicamente, esse material tem essa influência, tanto do teórico Jean Piaget quanto do Vygotsky, tá bom? Então, vamos lá. Existem duas formas de desenvolvimento, né? Existe o desenvolvimento típico e o desenvolvimento atípico. Então, o que seria o desenvolvimento típico? Ele acontece conforme as idades, no que diz respeito ao desenvolvimento físico, motor, cognitivo, emocional, social, que permitem à criança conquistar determinadas metas que são normais e esperadas. Ou seja, o desenvolvimento típico, ele acontece de maneira concreta, né? Através do desenvolvimento físico e todas as demais características. Uma criança, ela precisa engatinhar. Qual é o período que ela engatinha? A criança, ela começa a dar seus primeiros passos. O que isso influencia no desenvolvimento dela? A criança começa a pronunciar as primeiras palavras. O que isso influencia no gosto, na compreensão de mundo que ela tem? Tudo isso faz parte do desenvolvimento típico. Agora, o desenvolvimento atípico. O que seria o desenvolvimento atípico? É definido como o desenvolvimento de crianças que apresentam atraso e prejuízos em relação às crianças com a mesma faixa etária. Então, o desenvolvimento atípico, ele é relacionado a crianças que têm o desenvolvimento comum, natural, sem desajustes ou prejuízos no que diz respeito ao comportamento, à realidade mental e outras coisas mais, tá bom? A criança tem o desenvolvimento normal, dito normal, entre aspas, né? Entre aspas, diria eu. No desenvolvimento típico, né? Tem uma linearidade na forma do desenvolvimento dela. A criança que tem o desenvolvimento atípico, ela passa por dificuldades de aprendizagem, dificuldades de relacionamento, algumas deficiências também, né? Eu não vou tratar da diferença entre deficiência, dificuldade, entre outras coisas, mas o desenvolvimento de criança é atípico quando existem diferentes prejuízos no que diz respeito a crianças no mesmo período de idade de ação emocional e social, tá bom? Então, como a gente vai entender o desenvolvimento humano, né? O estudo do desenvolvimento humano, ele busca compreender os diferentes períodos da vida, né? Quais são as características que compõem as idades que nós vamos vivenciando, os períodos que nós vamos vivenciando. Falar de desenvolvimento é falar de uma constante dinamicidade, tá bom? O desenvolvimento de cada pessoa está sujeito a influências internas e externas, envolvendo família, escola, cidade, a condição socioeconômica, a etnicidade, a cultura geral, tá? Então, se nós entendermos que o ser humano, ele está envolto, né, está envolvido em inúmeras situações que o constituem enquanto pessoa, nós vamos compreender que nós não somos a mesma pessoa o tempo inteiro. Nós temos várias fases que nos acompanham, né?
Então, a gente precisa entender que o desenvolvimento, ele é um processo contínuo e ininterrupto, né? Ele é influenciado por questões biológicas, físicas, culturais e sociais. Tudo isso está conectado através dos indivíduos, né? É o que a gente chama de intersubjetividade. Nós temos a nossa percepção interior que se comunica com as demais. E isso também nos ajuda a pensar, sentir, né, e entender que nós somos únicos nesse mundo. As pessoas podem pensar com uma certa semelhança ao que nós pensamos, mas não podem ser o que nós somos. Cada criança, cada adolescente, cada pessoa tem a sua singularidade. Cada ser humano tem a sua preciosidade. Nós somos uma pedra bruta a ser lapidada. Por isso, a necessidade da religiosidade, da fé, né, sendo experimentada pela criança desde pequeno, desde o ventre materno. Eu tenho um amigo, o nome dele é Diego Gesualdo Sabado. Ele é pesquisador da PUC São Paulo. E o grupo de pesquisa dele estuda o quanto a espiritualidade influencia na cura das pessoas, o quanto a experiência consagrada influencia na cura com as pessoas. E ele vai além disso, a experiência de fé, desde o ventre materno, quando a criança ainda está sendo gerada, isso possibilita a constituição plena, né, dessa necessidade do outro. Então, a religiosidade, a fé, nos faz, desde o ventre materno, entender que nós não somos, que nós somos únicos no mundo, mas que nós temos diferentes formas de ver o mundo. A criança, ela se prepara desde o ventre materno para ser alguém que é amado pela família, e isso também é amado por Deus, pelo sagrado. Então, desde o ventre materno, essa experiência consagrada, quando bem vivida, nos faz seres únicos e mais realizados. Então, estudar sobre o desenvolvimento humano significa conhecer as características comuns de uma faixa etária. Daqui a pouco a gente vai ver passo a passo da organização etária, né, de como nós nos desenvolvemos. Então, é necessário planejar o que e como ensinar. Então, se nós vamos para os encontros da infância e da adolescência missionária, nós sempre temos que ter o objetivo, né, de estarmos lá. Agora, como é que nós vamos tocar o coração dessa criança? Como é que nós vamos chegar ao coração dessa família, né? É uma tarefa imensa. Conhecendo as fases do desenvolvimento humano, nós conseguimos criar estratégias para chegar com mais facilidade a essa realidade. Existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo. E essas formas, elas acontecem de maneira única em cada faixa etária de idade. É importante, então, separar o desenvolvimento em períodos, tá bom? Em períodos. E nós temos o primeiro período, que nós chamamos de primeira infância, de 0, do nascimento, né? Eu diria da idade uterina até aos 3 anos. A segunda infância, que é de 3 aos 6 anos. A segunda infância, que é de 6 aos 11 anos. E nós temos depois, aqui... Só uma correção aí, Mário, que faltou só seguir a ordem, né, que eu não coloquei lá, tem terceira e a quarta. Primeira, segunda, terceira e quarta. Voltou, corrigir Isso. E a quarta infância. Que seria... Primeira, segunda, terceira e quarta, que eu que esqueci de colocar. Desculpa. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá. Então, vai de 11 aos 18 anos, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a primeira infância, né? Que vai de 3
de 0 aos 3 anos. Como o Marcos falou, são considerados aqui 4 períodos, não é isso? 4 períodos. O primeiro período, ele se caracteriza pelo desenvolvimento dos sentidos, né? A função dos sentidos. O cérebro, ele começa a aumentar no que diz respeito à sua complexidade. O crescimento e o desenvolvimento físico das habilidades motoras são rápidas. Uma criança começa a ter contato com o mundo através do seio materno, né? É o primeiro contato que a criança tem com o alimento, com o seio materno. Se não acontece, lógico, com todas, mas com a maioria das pessoas, né? Com a maioria das crianças. Então, esse desenvolvimento físico, esse desenvolvimento motor, ele acontece de maneira muito rápida. E isso faz com que a capacidade de aprender e lembrar estão presentes mesmo nas primeiras semanas. Tem um curso chamado ADI, né, que fala sobre o desenvolvimento que nós temos memórias desde o período uterino. Nós somos capazes de experimentar, lembrar de coisas da nossa primeira infância. Imagina como isso é fantástico, né? A capacidade de aprender e lembrar. O uso de símbolos e a capacidade de resolver problemas ocorrem ao final de 2 anos. Nessa fase, a criança começa a montar os materiais, começa a criar, ela começa a utilizar o brinquedo como forma de aproximação dela com o mundo, né? Tudo é motivo de brincadeira. Então, é nesse momento de 2 para 3 anos em que a linguagem ela se torna presente, tá? No que diz respeito ao desenvolvimento psicossocial, se desenvolve o apego aos pais e às outras pessoas. Um exemplo é quando a criança ela está com a mãe e não quer ir mais com mais ninguém, né? Quando está no braço de alguém que gosta, não quer mais sair. Então, ela se identifica com aquela pessoa. Existe também o desenvolvimento da autoconsciência. O que seria a autoconsciência? Ela vai iniciando o processo de que algo no mundo vai além dela mesma, porque existem coisas que são exteriores, que estão fora de nós, que fazem parte da nossa própria realidade. O que eu quero dizer com isso? Uma criança, quando ela começa a brincar, ela começa a entender que existe o corpo dela, a história dela. Ela se relaciona com o mundo de maneira única, tá bom? A criança, ela se identifica com as coisas. Então, ela desenvolve a consciência que passa a ser autônoma a partir do momento em que ela interage com o mundo, né? Então, ela começa a entender que não está só no mundo. E aí ela começa a se interessar por outras crianças. Qual é a sugestão para os assessores, né? Qual é a sugestão para os assessores? É necessário solicitar que os responsáveis permaneçam no encontro, caso tenham crianças com essa idade. Utilizar materiais concretos para motivação e visualização. Quando falo em materiais concretos, uma criança nessa faixa etária, para ela ter início, né, no processo de fé, geralmente a mãe fala papai do céu, né? O gesto papai do céu. Ela sabe que tem algo no céu, mas a ideia dela é simbólica, né? Então, esse primeiro contato da criança precisa ser algo concreto. Ela não tem a ideia de pai em si, né? Ela tem a ideia de que existe o céu e que lá em cima tem algo especial. Então, a criança, com 3 anos, ela começa através da linguagem, dessa mobilização da linguagem, ela começa a entender que tudo que existe no mundo tem uma função. Ela começa a compreender isso, que tudo o que existe no mundo tem uma função. Então, nesse momento, é importante contar histórias bíblicas para essa criança,
né? Sempre agindo com ações simbólicas, símbolos, objetos, meios, porque existe uma associação, né, da nossa vida. Nós aprendemos por associação e por reflexão, né? Nós associamos as coisas e refletimos sobre elas, né? Então, o gestual, cantar com gestos, bater palmas, apontar esses objetos, fazer dinâmicas, brincar. A criança nessa fase faz muita careta, né? Brinca com o rosto, né? Com as mãos. Então, é necessário fazer isso, tá bom? Na segunda infância, né, nós temos o desenvolvimento que vai de 3 a 6 anos. De 3 a 6 anos. Só um instante. Isso, de 3 a 6 anos. O crescimento constante com proporções mais semelhantes aos adultos. Nessa fase, o apetite para alguns diminui, né? Dependendo da pessoa. Poderia brincar com vocês. No meu caso, não diminuiu, não. Só aumentou. Também, irmão. Pois é, então o apetite diminui, né? Mas não é que o apetite diminua, é que a criança, ela era ligada, ela começa a perceber outros sabores, entendeu? Uma criança até 3 anos, ela não tem a percepção dessa infinitude de sabores. Quando ela começa a se alimentar já para ter consciência do salgado, do doce, do amargo, entendeu? É por isso que diminui o apetite, né? Relacionados a determinados sabores, tá bom? É isso que quer dizer. Então, a preferência pelo uso de uma das mãos. É aí que a criança, não que ela decida, que ainda não está na hora de decidir nada, né? Mas é que ela começa a expor. Manuel, bate isso. Ela começa a expor qual é a mãozinha ou qual é o lado do cérebro que ela mais consegue se comunicar com o mundo, tá bom? Existem as habilidades de coordenação motora fina. O que é a coordenação motora fina? Pegar no lápis, esse movimento de pinça, isso é a coordenação motora fina, tá bom? Pegar no lápis. Geralmente a criança com 2, 3 anos, ela pega no lápis assim, ó, e risca. A criança, quando ela começa a pegar, com 3 a 6 anos, ela começa a pegar no lápis, na caneta, com esse movimento de pinça. Isso é coordenação motora fina, tá bom? E aí, ela começa a ter mais força em tudo que faz. Quais são as características do pensamento cognitivo? A criança ela se torna mais egocêntrica, né? Mais egocêntrica, mais centrada em si. Tudo tem que ser conforme a vontade dela. Algo que tem que, desde o princípio, ser, né, de socialização, brincadeiras de socialização para que a criança entenda que não pode ser só o que ela quer. Então, aumenta, apesar do egocentrismo, a criança tem a capacidade de entender que existem outras pessoas, existem outras formas de agir, tá bom? Agora, no que diz respeito à cognição, existe uma imaturidade. Por que imaturidade? Porque a criança, ela é, como eu falei, desde 2, 3 anos, tudo é uma questão muito simbólica, muito comum. Um exemplo, se você der para uma criança de 3 a 6 anos, principalmente de 6 até 7, se você der para ela 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo e perguntar para ela qual é desses 2 objetos que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Lógico que ela vai te responder 1 quilo de algodão, porque ela acredita que o algodão é fofinho, né, leve. Mas, na verdade, 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo é 1 quilo. Tem a mesma quantidade de quilo.
Então, a criança, ela tem dificuldade de compreender as coisas como elas verdadeiramente são, né? A memória, a criança está uma esponja nessa hora. Ela está como se fosse, muitas vezes não tem filtro para ela, né? Ela absorve tudo, entendeu? É onde a memória e a linguagem, elas se aperfeiçoam. Por isso é necessário orientar, né? E aí nós podemos identificar também que existe uma inteligência previsível. O que é essa inteligência previsível? Tudo o que a criança pensa tem uma utilidade no mundo. Dá para prever o que ela compreende no mundo, tá? Como é que se dá o relacionamento psicossocial? É necessário entender o conceito, ela começa a compreender o autoconceito, né? Começa a identificar as emoções, e essa autoestima, como essas três situações, o autoconceito, a autocompreensão das emoções e a autoestima, é feito de maneira global, né? Tudo pode influenciar o autoconceito, a compreensão das emoções e a autoestima, tá bom? Existe também um aumento da independência, né? Existe um aumento da independência. É quando a criança vai se perceber que é menino ou menina. E eu digo a vocês, é necessário fortalecer a identidade masculina e feminina nessa fase. Isso pode gerar conflitos individuais muito sérios, tá bom? Muito sérios. Então, nessa fase, quem são os meninos? Quem são as meninas? O que as meninas gostam de fazer? O que os meninos gostam de fazer? Quais são as meninas, as mulheres da Bíblia? Quais são os meninos, os homens da Bíblia? Entendeu? Sempre gerar na criança essa necessidade do masculino e do feminino. Por mais que lá na frente ela se identifique de outra forma, mas aqui o nosso dever é fazer com que essa criança se perceba menino e menina, tá bom? Sugestão, quais são as sugestões? É necessário promover dinâmicas de conhecimento próprio para, a partir disto, conhecer o outro, né? Uma coisa que, quando eu estava no ensino infantil, no ensino fundamental 1 e ensino infantil, a gente brincava muito de altos e baixos, né? Você sabe aquela pira alta, pira baixa, né? Eu acho que quem não é aqui de Belém, eu acho que não vai entender muito isso. Mas pira alta é para ficar em cima de alguma coisa. Quem fica embaixo é a mãe. Quem fica embaixo é o próximo a tentar pegar quem fica embaixo, entendeu? Então, as crianças, elas precisam ter essa noção de o que é superior, o que é mais elevado nelas, o que é menos elevado, quais são as características que podem envolvê-las, quais são as características que não a determinam enquanto ser humano. Então, é necessário apresentar no mundo, que nós não estamos sozinhos nesse mundo, que cada lugar desse mundo tem um tipo de cultura, existem cores, existem formas de entender o mundo. Então, a criança já consegue identificar o indígena, o afro-brasileiro, o oriental. Nessa fase, a criança começa a se perceber diferente e que existem grupos sociais. Grupos sociais. Então, é importante fazer com que, nesse momento, as crianças produzam desenhos, colagens, por exemplo, se trabalhar com massinha, trabalhar com objetos, né, da criação, e assim vai. E também o brincar da criança precisa ser um movimento, a criança precisa se movimentar, precisa estar com as coisas voltadas para o contato com o outro. A penúltima e última infância, né, período, vai de 6 aos 11 anos. Terceira infância, né? Isso, Depois eu vou fazer a correção e envio para todos.
Isso, bom? a terceira infância. A terceira infância. Então, o crescimento ele vai diminuindo. As forças e habilidades atléticas, elas aumentam. A saúde geralmente é melhor do que em qualquer outro momento da vida. Então, assim, gente, quando eu me lembro desse período, dessa fase da minha vida, eu sempre digo, nossa, eu era muito feliz e não sabia. Não é assim que vocês não têm essa imaginação junto comigo? Poxa, eu era muito feliz e não sabia. É uma fase linda, né? Uma fase maravilhosa. É onde o egocentrismo diminui e a gente tem a capacidade de socializar com os outros. É um momento de uma descoberta fantástica, né? Onde o pensamento lógico ele é mais concreto, né? Tudo é relacionado, tudo precisa ser associado com ações concretas. A memória e a linguagem só tendem a aumentar. Por quê? Porque existe uma certa maturidade se aprimorando na cognição. Entendeu? O desenvolvimento cognitivo, ele colabora com o avanço escolar, tá bom? Agora, na realidade psicossocial, nós temos um autoconceito mais complexo, que influencia a autoestima. É nesse momento que a criança precisa se sentir amada, porque nessa fase é que ela tem mais compreensão das coisas, né? Eu vejo aqui, eu tenho um primo de 10 anos e ele sempre se preocupa se gostam dele. Fulano gosta de mim, tia Maida. Fulano gosta de mim, papai. Fulano gosta de mim, mamãe. A senhora gosta de mim mesmo? Então, ele precisa se autorrelacionar com o mundo e se auto-identificar-se com o mundo de maneira com que ele compreenda que ele é importante. Né? A criança nessa fase precisa se sentir útil. Por isso que o trabalho em grupo, com uma liderança, isso é fundamental nessa fase. A família, entre aspas, né, ela não perde, mas ela, de certa forma, transfere o controle, a responsabilidade, né? A criança começa a se identificar mais com os amigos, né? Com aqueles que estão fora de casa, tá bom? Então, isso é muito delicado. E então é nessa fase que você, que é assessor, pode fazer uma transformação na vida da criança. É nessa fase. Porque muitas vezes ela se identifica com você. Na sala de aula, quando a gente é professor, várias vezes a mãe chegava comigo, professora, eu ensinei para minha filha isso 6, 7 anos, né? Ensinei para minha filha, mas ela disse que está tudo errado, porque só a senhora sabe. Só a senhora sabe. Então acontece isso, olha, não, mãe, está errado porque a irmã disse, o padre disse, o meu assessor disse, o Marcos disse, não, está tudo errado o que a senhora falou. Então é uma questão de identificação com o outro, né? E está em nós, assim, movimentar isso para que isso não ocorra, né? Porque a família deve ser esse centro, né, de boas relações. Lógico, isso não acontecendo, a criança vai sempre procurar em outros lugares essa estabilidade. Mas quais são as sugestões ao assessor? Já estou quase na hora, né, Marcos? Já estou quase na hora. Acompanhar o protagonismo das crianças e adolescentes para que não haja superioridade. As crianças, elas querem nessa fase se identificar, e elas se identificando, elas querem ser melhores que as outras. Não, tio, eu faço melhor que ela. Não, tio, eu faço melhor que ela. Não acontece isso lá nos encontros de vocês? Né? Vocês estão fazendo algo. Não, tio, eu faço melhor que ela. Deixa que eu faço. Deixa eu fazer a oração hoje, que a minha oração é mais bonita que a dela. Então, existem coisas que são naturais, próprias da idade. Mas o assessor, ele precisa fazer com que isso seja estruturado de outra forma na realidade da criança. É necessário dividir os grupos conforme as faixas etárias, tá bom? Cada grupo de acordo com
eu não diria só idade, porque tem crianças que têm 7 anos. Às vezes que eu fui lá nos encontros da infância, lá que o Marcos me chamou, tinham crianças de tipo assim, 8, 9 anos, que se comunicaram tão bem que pareciam mais maduras do que aquelas que tinham 11 anos, 12 anos. Então, eu diria que na hora de organizar grupos, tentem organizar pela maturidade que existe em cada criança. A faixa etária, ela é importante, né? Mas tem crianças que, na hora que você vai colocar em determinados grupos, por serem falantes demais ou por serem tímidas demais, elas podem não se desenvolver o suficiente, se é que eu fui compreendida, entendeu? Vocês precisam ver a idade, a faixa etária, mas também a maturidade daquela criança, como ela fala, como ela gesticula, como ela se relaciona com os colegas. Nessa fase é importante reforçar a amizade, né? Reforçar a necessidade de acolher a todos. Também relacionar as atitudes dos encontros com a realidade vivida. Como é que está dentro de casa? Vocês estão fazendo o dever? Vocês estão fazendo as orações durante o dia de vocês? Vocês falam com o Papai do Céu? Vocês falam com Jesus durante o dia? Tá bom? E depois valorizar a participação da família. Como a criança ela tem dificuldade de se relacionar, não são todas as crianças, mas muitas vezes ela tem dificuldade, não é de convivência, mas é de identificação com a família. É importante o assessor trazer para esse meio a família para que ela tenha uma estrutura emocional melhor. E também realizar atividades em grupos, sempre trabalhar em grupos. E se vocês puderem terem sempre uma liderança para aquela atividade, ou lideranças para aquela atividade, dentro dos pequenos grupos de infância ou adolescência missionária, sempre ter uma liderança, indicar. E que essa liderança seja rotativa. Um dia é o João, amanhã é o Pedro, depois é a Pamela, depois é a Joana, entendeu? Cada encontro uma liderança diferente para que eles se sintam também valorizados. E por último, nós temos o desenvolvimento. Essa fase aí, só para registrar aí a adolescência, viu, Magda? Que está aqui no material. Vou corrigir também aí, vou corrigir depois. Tá, aqui, né? Adolescência. Aqui, adolescência. Isso, adolescência, tá. Então, na adolescência, né, início da juventude, diria eu, né? Nós temos um crescimento onde a reflexão, o pensamento abstrato começa a fazer parte da vida dessa pessoa, né? O crescimento físico, ele passa por transformações imensas, como nós sabemos. E a maior dificuldade do adolescente, do jovem, nesse período, são as transformações do corpo, as transformações entre grupos sociais, a identificação com grupos sociais. Então, ter cuidado, porque nesse momento existe a maturidade reprodutiva. Então, entre os adolescentes, tem que haver, em algum momento, uma orientação afetiva, emocional, sexual. É necessário, né? Para que as pessoas vivam bem, de maneira correta, a sua sexualidade. Por isso, a necessidade de entendermos a maturidade reprodutiva, tá bom? No que diz respeito ao aspecto cognitivo, como eu acabei de falar, existe uma reflexão abstrata, o uso do raciocínio científico. Só que, apesar de ter muita reflexão, o adolescente muitas vezes não consegue compreender para onde ele deve ir. Por isso que nessa fase começam as descobertas pelo sentido da vida, né? O entendimento de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu quero da minha vida, que profissão seguir. Então, de maneira psicossocial, tem a questão da busca de identidade, a identificação, olhar para o outro e dizer: eu me identifico com aquele grupo, com aquela pessoa, com aquela realidade, né? E assim, aquela
realidade que eu falei lá de 3 a 6 ou de 7 a 11, nesse período a necessidade de reforçar o masculino e o feminino, porque mesmo que a pessoa se identifique de outra forma, ela vai entender o que significa ser homem e ser mulher, tá bom? Porque nós não sabemos da escolha das pessoas, mas nós sabemos que nós, cristãos, temos que orientar de acordo com o que subsidia a nossa fé, tá bom? Nós temos que educar para isso. Então, grupos de amigos ajudam a desenvolver e testar o autoconceito, mas também exercer influência antissocial. Olha, quando se fala de autorretrato, é como o adolescente se vê. Autoconceito é como o adolescente se conhece, como ele se apresenta, né, para si. E dependendo de como ele se vê e de como ele se entende, ele vai se tornar uma pessoa mais sociável e menos sociável. Por isso é necessário ter grupos, rodas de conversa nesse período, fazer rodas de conversa, rodada de experiências. Isso ajuda muito, né, a falar, a desenvolver a linguagem também. Então, qual é o papel do assessor? O assessor precisa acompanhar as amizades dentro e fora do grupo, porque nesse momento muitos adolescentes, muitas crianças são muito influenciáveis. Então eles precisam ter clareza daquilo, aonde eles podem se organizar, o que eles podem fazer, tá bom? Eles precisam ter clareza dos amigos que eles têm, de que grupos eles estão fazendo parte. É necessário também ampliar as reflexões dos temas geradores. Os temas geradores são relacionados aos grupos de vocês, que vocês estudam, né? São os temas de acordo com o que vocês trabalham nos grupos de base de vocês, nos grupos de infância e adolescência missionária. Então, ampliar as reflexões, envolver um pouco mais esse adolescente nessas reflexões, né? Realizar ações que exijam responsabilidade, né? Responsabilidade. O adolescente precisa se sentir responsável e, acima de tudo, valorizado. Eu me lembro que eu estava naquela formação anterior, você estava, Marcos, naquela formação anterior que o padre Paulo organizou sobre o que é o jovem. E um dos jovens dizia, né, perguntava, e aí, como é que acontece na igreja quando o jovem não é valorizado? Então, não é só assumir uma responsabilidade, mas é também sentir-se valorizado, tá bom? Então, nesse momento, o assessor precisa fazer com que temas como namoro, trabalho, escola, projeto de vida, drogas, sejam conversas insistentes dentro desses temas geradores, dentro desses encontros. Então, é necessário, nesse momento, fazer com que exista uma identidade espiritual, né? Já começar dessa forma, né? Fazer com que o adolescente tenha uma interioridade cristã, né? Promover a oração, o sacrifício e a solidariedade. E, por fim, fazer com que existam encontros, juventude missionária e famílias missionárias, né? Associar essa realidade jovem e mostrar como um dos caminhos dessa juventude a família, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, tá bom? Então, a gente já entendeu que o desenvolvimento humano acontece em toda a vida, que nós temos influência de diversas formas no contexto cultural, que nós somos influenciados de diversas formas no contexto cultural, na alimentação, na relação familiar, na tecnologia, em tudo. As influências, elas não são determinantes para a nossa formação, mas elas precisam ser acompanhadas, né? Porque podem gerar traumas e também experiências negativas. A gente aprendeu também que a vida é um ciclo, né? E nesse ciclo, cada criança, cada adolescente
precisa identificar, através do seu assessor, a necessidade do conhecimento consagrado. Vocês ocupam um lugar fantástico na vida de um adolescente e de uma criança. São referências na vida dessas pessoas. Então, não podem ter uma vida qualquer. Primeiro, né? Não podem. Né? O exemplo arrasta. Então, não dá para ser coordenador, assessor, sem ter uma vida digna. Né? Então, o desenvolvimento humano, ele é diferente para todos. Então, a criança vai ver vocês, assessores, cada um de maneira diferente, cada um de uma forma diferente. Isso precisa ser respeitado, isso precisa ser valorizado e entendido como necessário, tá bom? Então, eu gostaria muito de falar sobre inteligências múltiplas, como isso influencia nessa vida toda de vocês, mas não vai dar tempo. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado de maneira clara, né? Que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas ou recapitular, porque tem muita gente aqui que tem muita experiência, né? E o que eu estou falando já sabe de cor e salteado, né? Então, eu agradeço, Marcos, agradeço a todos, e a gente ainda tem alguns minutos para algumas perguntas. Marcos. Para realizar esta campanha missionária do Outubro Missionário. O material é muito rico das Pontifícias Óperas Missionárias. Convido vocês a conhecer a riqueza deste material, a novenas, testemunhos. Tem muito material também para a rádio, para a internet, etc. Primeiro, conhecer e fazer com que este material chegue até a base. Então, ver onde é que está bloqueado. Se está bloqueado na diocese, pedir aos párocos que tragam até a paróquia. Se está bloqueado dentro da sacristia, da canônica, que você leve para as comunidades. Se está nas comunidades e não chegaram ainda nas suas famílias, faça da ponte. Que chegue até a base, certo? Superando todas as dificuldades e todos os impedimentos. E que, pelo menos, todos possam, nas suas famílias, aqui não sei quantos somos hoje, mas que cada um de nós, nas suas famílias, durante este outubro missionário, possamos realizar a novena. A novena e também o sacrifício, né, que levará muitas missões a beneficiar do nosso sacrifício, né, através da oferta, que será realizada, se não me engano, no terceiro domingo de outubro. Em todo caso, obrigado pela oportunidade de renovar este convite. E confiamos, como falou a Magda, no protagonismo de todas as idades, os adolescentes, pré-adolescentes, os jovens, que se sintam protagonistas de um mundo melhor e diferente, como Jesus acreditou. E Maria, que é aquela pedagoga, aquela mãe, que soube tirar de dentro do coração do seu filho e fazer que ele reconhecesse a sua identidade, de quem ele era, de onde ele vinha. Ele entendeu muito bem que ele era filho de Deus e homem no mesmo tempo, se morreu por amor a Deus, por amor à humanidade. E que o mesmo possa acontecer para cada educador, que possa despertar este protagonismo, esta verdade, porque é a verdade que nos liberta. Somos em Cristo, Filho de Deus, somos verdadeiramente homens encarnados para a transformação deste mundo, mas também temos um horizonte que vai além dos 80, 100 anos nesta terra, viveremos eternamente no céu, pela graça de Deus. Então, que possamos lembrar o horizonte, que é não somente até os confins da terra, mas até o céu. Então, invocamos a bênção de Deus por intercessão de Maria Santíssima, ela que foi uma grande pedagoga, formadora do seu filho e de todos os seus discípulos. Ajudou a transformação destes discípulos medrosos em discípulos missionários abertos ao mundo. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Por intercessão de Maria Santíssima e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar a messe com amor. Cristo também para anunciar, não tenha medo de evangelizar. De todas as crianças e adolescentes do mundo, Sempre amigos. amigos. Sempre amigos. Tchau, pessoal. Até segunda-feira. Até mais. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Boa noite.